Esse caiu na Unicamp. Uma atração que está se tornando muito popular nos parques de diversão consiste em uma plataforma que despenca a partir do repouso em queda livre de uma altura de 75 metros. Pelo amor de Deus, o pessoal é louco, né? Despencar de uma altura dessa, mas tudo bem. Haja coragem, né? Quando a plataforma se encontra a 30 metros acima do solo, ela passa a ser freada por uma força constante e atinge o repouso quando chega ao solo. Ainda bem, né? Dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual o valor absoluto da aceleração da plataforma durante a queda livre? Tá, então ele pede qual a aceleração dessa plataforma do período de queda livre. Depois, qual a velocidade da plataforma quando o freio é acionado, quer dizer, ao final da queda livre. E depois, qual o módulo da aceleração necessária para que ela freie, né? E chegue em repouso ao solo. Bom, nosso esquema de sempre, a plataforma se despencou em queda livre, está aqui em cima, né? Tem esse trecho em queda livre. Depois ela passa por um segundo momento em que ela freia até chegar em repouso no solo. Muito bem. Vamos desenhar o eixo Y para baixo, o G é sempre para baixo e coloquei a origem da trajetória lá em cima. São 75 metros de queda ao todo, até 45 metros é uma queda livre, depois um movimento retardado com aceleração, desaceleração constante. Muito bem, o primeiro trecho, queda livre, e ele pergunta qual a aceleração nesse trecho de queda livre. Bom, o modo da aceleração é o G, tá certo? Que é 10 metros por segundo ao quadrado. Queda livre se dá com aceleração constante, que é a velha aceleração da gravidade, que é fornecida, inclusive, 10 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a resposta, então, do item A. O item B pergunta com que velocidade ele termina o trecho de queda livre. Com velocidade ele começa a segunda fase, que é a de freagem. Vamos usar aqui a equação de Torricelli. Essa velocidade final do trecho da queda livre pode ser calculada por aqui. A velocidade inicial da queda livre é zero. Eu tenho 2 vezes 10 vezes 45. Esse 45 é exatamente a distância percorrida, o deslocamento na queda livre. Isso resulta V2 igual a 900, portanto, V é raiz de 900 e dá 30 metros por segundo. Essa é a velocidade ao fim do trecho em queda livre, que representa a velocidade com que ele começa esse segundo percurso, que é de movimento retardado, de freagem, né, frenagem até chegar ao solo. No item C, então, que é o segundo movimento, a velocidade inicial dele, nesse segundo movimento, é a velocidade com que ele termina o primeiro movimento, de queda livre, seria então 30 metros por segundo. A velocidade final é zero, já que, felizmente, ele chega ao solo em repouso, né? Velocidade zero. Nesse movimento, ele percorre 30 metros. Ao todo, 75. Ele caiu 45 metros em queda livre, resta 30 metros de frenagem, certo? Nesse segundo movimento, ele percorre 30 metros. E ele pede qual é a aceleração nesse percurso. Podemos usar a Torricelli também nesse segundo percurso. A velocidade final é zero, a inicial é 30, 2A vezes 30, que é o deslocamento. Daqui eu vou encontrar aí, ó, zero, que é a velocidade ao quadrado, né? 900, que é a velocidade inicial, 30 ao quadrado, 60 vezes A. Então, 60A igual a menos 900. Vou encontrar que o A é menos 900 sobre 60, que resulta em 15, menos 15. Na verdade, ele pede o módulo da aceleração, que é 15. Resulta em menos ali na nossa conta, que é o movimento retardado. Né? Nós usamos velocidade positiva de 30, aceleração resultou negativa. Movimento retardado sempre tem aceleração e velocidade com sinais contrários. Né? Como ele pede o módulo da aceleração, a resposta seria 15 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, eu tenho aqui uma foto lindíssima de uma ponte que foi cedida gentilmente por esse fotógrafo, né? Tem aí o link dele embaixo. E eu não tenho aqui exatamente o enunciado desse exercício, mas é o seguinte: essa ponte tem 20 metros de altura, tá? E eu vou soltar um pacote aqui de cima. Alguém vai entregar um pacote para um barco que vai passar por aqui, tá legal? É claro que esse pacote tem que ser solto na hora certa, não é isso? Se ele for solto muito antes da hora certa, o que vai acontecer? Ele vai cair na água, não é? Ele tem que ser solto numa hora em que o barco vai passar perto da ponte, por baixo da ponte, e ele cai dentro do barco. Essa é a ideia. Nós vamos calcular
qual é a hora certa para ele soltar o pacote e ele cair dentro do barco, tá bom? Esse que é o exercício. Claro, nós vamos dar dados aí para que ele seja possível, né? Tá bom? Esse que é o exercício. O barco é esse, tá bom? Esse barquinho, ele vai passar embaixo da ponte e vai receber um pacote, tá bom? Ele tem 10 metros de comprimento e vai trafegar, quando estiver passando embaixo da ponte, a velocidade de 2 metros por segundo. Tá legal? Bom, o enunciado aqui resume aquilo que eu tinha dito. Ó, você deverá soltar um pacote do alto da ponte de modo que ele caia dentro do barco. Essa que é a tarefa. E a pergunta é: a que distância à frente do barco deve estar da vertical descrita pela queda do pacote no instante de sua soltura para que isso aconteça? Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze possíveis resistência do ar. Na verdade, a que distância à frente do barco deve estar da vertical é um intervalo, como nós vamos ver, tá? Porque veja, olha, eu tenho aqui a vertical de queda do pacote. Vamos ver quanto tempo ele leva para cair nessa altura de 20 metros. Tem aqui o eixo adotado para baixo, a origem lá em cima e o G sempre para baixo. Vamos ver, olha, tempo de queda do pacote. Usando a função horária das posições, eu tenho ó, o y é 20 quando ele chega lá embaixo, né? A posição dele ao cair na água é 20. Posição inicial 0, velocidade inicial 0, o G vale 10. Eu tenho então que o tempo de queda é 2 segundos. Bom, o pacote leva 2 segundos para chegar até a água. Como a velocidade do barco é de 2 metros por segundo, nesse tempo de 2 segundos, o barco anda, ele trafega ou se desloca 4 metros. Né? Velocidade 2 metros por segundo significa que o barco se desloca 2 metros a cada segundo. Em 2 segundos, que é o tempo que o pacote leva para cair, ele se desloca 4 metros, tá certo? Bom, nós sabemos então que o pacote vai ser abandonado de 20 metros de altura, ok? E ele leva 2 segundos na queda. E sabemos que em 2 segundos o barco se desloca 4 metros. Se desloca 4 metros, né? 4 metros. Então, se o barco estiver a 4 metros, o que é que vai acontecer nesse tempo de 2 segundos? Né? O barco vai ocupar essa posição aqui, né? A posição tal que o pacote vai cair bem na beiradinha dele. Né? Então, se o barco está a 4 metros da vertical da ponte, quando o pacote é abandonado, o pacote vai cair bem na beiradinha dele. Então, legal, vai dar certinho. Se o barco estiver a 5 metros, já não vai dar, né? Não vai dar, porque quando o pacote chegar aqui na água, o barco ainda não chegou na vertical, o pacote cai na água. Então, essa distância da frente do barco à vertical de queda do pacote não pode ser maior do que 4 metros. Agora, essa distância pode ser 0 também, da frente do barco. Né? Quando eu soltar o pacote, a frente do barco pode estar já na linha, encostado na vertical de queda do pacote. E veja, ó, nesse tempo de 2 segundos, o barco se desloca a 4 metros e o pacote ainda cai dentro do barco, porque ele tem 10 metros de comprimento. Ele cai ali dentro do barco a 4 metros dentro dele, tá certo? Então a gente pode dizer que, na verdade, a resposta a esse exercício é a seguinte: o barco tem que estar à frente do barco entre 4 metros e 0 metros. Quer dizer, 0 e 4 metros da linha vertical. De 0 a 4 metros, o pacote cai dentro. Se o barco estiver à frente dele, estiver a 5 metros, não vai cair na água. A gente poderia falar também em distâncias negativas, quer dizer, o barco já está embaixo da ponte. Mas não, se a gente se limitar a esses valores positivos, vamos dizer assim, né? A frente do barco deve estar de 0 a 4 metros. Valeu? Valeu, pessoal. Espero sinceramente que esse exercício tenha te ajudado de algum modo. Agora, se você acha que o canal merece um salve, você tem como ajudar de 2 modos. Primeiro, deixe likes aí embaixo e se inscreva no canal, se for possível, tá bom? Isso faz com que o YouTube espalhe mais nossas aulas. E se você tiver como e quiser mandar um Pix de qualquer valor, até o trocado de uma barra de um café, fique à vontade, tá bom? Mas relaxa, se você não puder doar, só de você assistir e compartilhar com todo mundo já está me ajudando pra caramba. Valeu mesmo, pessoal. E escreva nos comentários o que você achou. Valeu, abraço, obrigado, como sempre, e até as próximas.